Chegamos com mais um vídeo, meus peritos e peritas, tá tudo certo com vocês? Eu sou o Nakamura e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Crime. Como vocês viram pelo título, hoje a gente vai falar sobre um serial killer que ele foi muito conhecido nos Estados Unidos e em boa parte do mundo, e atualmente ele veio trazido de volta para os holofotes aí através de uma série lançada pela Netflix, e a gente está falando dele, Jeffrey Dahmer. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar a história completa de vida dele, né, com um resumão no geral, mas esse vídeo vai ficar um pouco longo porque é muita coisa que aconteceu, tá, na vida do Dahmer. E a gente vai falar também um pouquinho sobre a problemática que, no caso, é opinião minha, tá, gente? Essa problemática que eu acho em relação a séries e documentários nessa pegada que teve, né, da série igual a do Dahmer, em relação a trazer aí, noticiar, né, praticamente, a vida de pessoas que são envolvidas com o crime de uma maneira no geral, né? E o reflexo que tem na sociedade em relação a isso, que é essa romantização, né, de pessoas que são condenadas, né? Como a gente teve aí os dois filmes, né, em relação ao caso da Suzanne von Richthofen, a gente teve o documentário da Elise Matsunaga, e a gente teve agora, né, o lançamento da série, agora não, né, que já tem um tempinho já, mas não tem, é meio recente, né, a gente teve esse lançamento da série aí sobre a vida do Jeffrey Dahmer. O que acontece, gente? Antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu like se você gostar do vídeo, comenta aqui algum caso que você queira ver, né, que seja documentado aqui no canal, e, por favor, gente, ativa o sininho para receber notificação dos novos vídeos que eu vou estar sempre postando aqui para vocês. Então, bora lá, vamos pra vinheta. Bom, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês, no modo geral, a história de vida aí do Jeffrey Dahmer. E antes de eu explicar pra vocês, né, eu já quero deixar bem claro aqui o porquê que eu acho uma problemática, né, séries nessa pegada. Não que a Netflix esteja errada, mas eu acho que a romantização que foi feita por parte das pessoas, né, dos telespectadores, é uma coisa assim muito grave, muito séria, porque Jeffrey Dahmer ele não foi uma ficção científica, ele não foi um personagem inventado por algum escritor, algum autor de série ou de filme de terror, mas sim ele foi um assassino real. As vítimas dele foram pessoas reais e as famílias que estão destruídas até hoje, que ainda sentem essa dor da perda de entes queridos, ainda são pessoas reais, são famílias reais. Então é justamente um desses pontos aí que eu tenho, que eu bato na mesma tecla em relação a essa romantização toda, né? Tanto é que o Dahmer ele virou não só uma trend, né, em aplicativos de vídeos rápidos, mas também ele virou até fantasia de festa Halloween, gente. E isso é muito sério. Mas vamos lá, para contextualizar vocês do porquê que eu acho isso, a gente precisa entender quem foi Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer, ele nasceu no dia 21 de maio de 1960, lá em Milwaukee, no Wisconsin, que fica ali no condado de Columbia. E a ficha criminal do Dahmer, gente, ela é bem extensa, tá? Ele somou aí 17 vítimas fatais, tá? Teve algumas outras vítimas, alguns outros delitos, onde ele foi até preso e condenado, porém, vítimas fatais ele soma aí 17, são 17 homens e garotos, né? Por que eu falo garotos? Porque em meio a essas vítimas, gente, a gente tem ali jovens, crianças de 14 anos. Isso mesmo, são jovens de 14, 15, 16 anos. Todos eles entraram na mira de Jeffrey Dahmer. Esses crimes eles começaram a acontecer ali em 1978 e o último deles aconteceu em 91. Só que ali, o tempo mais atuante que ele teve ali na vida do crime foi entre 89 e 91, né? Que foi onde ele fez o maior número de vítimas dele. A história de vida de Jeffrey Dahmer e seus crimes, eles são completamente horrendos, tá? E eu não posso deixar explícito para vocês aqui com todas as palavras e letras o que exatamente ele fez com as vítimas, mas eu vou tentar deixar o mais claro possível para vocês, não usando as palavras diretas até para o YouTube não me barrar, né? Então, para deixar claro, em 1992 ele foi condenado por 15 de seus crimes e todas essas condenações elas geraram uma prisão perpétua para cada crime. Então, em 92 ele recebeu aí 15 prisões perpétuas, né? Até porque a pena de morte lá no Wisconsin, né, na Colômbia, já tinha sido banida, né? Então vamos lá. Nascido em Milwaukee, filho de Lionel e Joyce Dahmer, Jeffrey, quando era criança, ele se mudou lá para Bath, gente, em Ohio,
Pode ser que eu esteja falando errado, tá? Mas é porque assim, eu não tenho muita prática no inglês, mas pode ser Beth ou Bat. Ele ainda era criança e foi ali que ele ingressou em Rivera High School, né? Que é uma escola ali em Beth, lá em Ohio. E nessa escola, gente, ele jogava tênis e tocava clarinete. No início, ele era declarado, ele era descrito ali como uma criança energética e feliz. Só que essas características elas vão mudar de acordo com o tempo. E qual que é o ponto-chave dessa mudança do comportamento de Demer ainda criança? Demer ele passou por uma cirurgia de hérnia, né? Isso foi poucos dias antes do seu aniversário de apenas 4 anos. Então é descrito aí que o Demer, depois dessa cirurgia, ele começou a mudar o seu comportamento. Sem contar também que o casamento dos seus pais ele foi se desgastando conforme o tempo foi passando, né? E o Demer ele presenciava ali muitas brigas em família, né? Que eram as brigas entre o pai e a mãe, que eram gritos constantes, xingamentos, e isso foi alterando ali também, foi uma das peças, eu posso dizer assim, para a mudança de comportamento de Jeffrey Dahmer. Não que isso seja motivo, né, dele ter se tornado quem ele se tornou, como a gente tem de muitos relatos de serial killers que passaram por traumas na infância, porém a gente já tem também cientificamente comprovado que grande parte das pessoas que passam por traumas na infância não significa que elas tendem a ser pessoas maliciosas ou pessoas criminosas no futuro. Bom, o tempo vai passar, né, e o Demer ele vai se tornar uma criança mais solitária. O seu pai ele é completamente focado em algumas coisas acadêmicas, algumas conquistas, e a mãe no decorrer do tempo que vai passando, conforme ela foi enfrentando esses problemas em casa, ela acabou se tornando uma pessoa viciada em medicação. E a gente tem um relato sobre Demer quando ele completou 10 anos de idade, que eu quero que vocês gravem esse acontecimento, essa pergunta que Demer fez pro pai dele, porque esse questionamento, esse ensinamento que ele recebeu depois do pai dele, é uma coisa que lá na frente vai entrar nos casos criminais e é uma coisa assim que vai chocar um pouco, tá? Eu diria assim que vai chocar muito, na verdade. Demer, com 10 anos de idade, ele pergunta pro pai dele o que aconteceria com ossos de galinha caso eles fossem banhados em alvejante. Né? E ali o pai dele, vendo uma criança de 10 anos com uma pergunta dessas, achou que fosse uma pergunta inocente e ele ensinou, né, Demer a fazer essa conservação de ossos, né? Ele achou que fosse uma curiosidade comum de uma criança que estava em fase de aprendizado e ele ensinou, né, o Demer a conservar esses ossos com alvejantes, ensinou algumas outras técnicas, né, com agentes químicos. Essas técnicas, elas futuramente vão ser usadas nas suas vítimas. Bom, como o tempo foi passando e o comportamento de Demer ele foi se alterando, na escola também começou-se a mudar a descrição sobre Demer, né? Ele era visto como uma criança já um pouco estranha, né? Dita pelos seus colegas, porque Demer ele tinha umas brincadeiras no intuito de se aproximar de alguns colegas de escola. Brincadeiras essas que eram consideradas ali completamente diferentes, bizarras algumas vezes. Tais como Demer ele fingia tá tendo ataque epilético, né? Então ele caía no chão, ele fingia desmaios para que ele recebesse atenção, né, dos seus colegas e algumas vezes funcionava porque os seus colegas achavam ele, além de estranho, um pouco engraçado, né? Então assim ele conseguiu a aproximação de poucos amigos, né, na escola. Só que mesmo assim ele ainda era considerado pela grande maioria como um adolescente muito estranho, digamos assim. E Demer ele já era problemático em alguns outros aspectos, porque com 15 anos o Demer ele já era um alcoólatra. E assim, os poucos amigos que se aproximaram de Demer já percebiam isso nele, né? Já percebiam que ele já enfrentava ali problemas com álcool. Tanto é que no julgamento, em um dos julgamentos dele, ele deixou bem claro que o seu desejo por mortes, né, por assassinar pessoas, tinha começado bem nessa época, né, nessa faixa dos 15 anos, mas ele conseguiu deixar bem claro também que não foi por conta do álcool isso, tá? Demer, ele bebia para esquecer os problemas que ele tinha, né? Problemas esses que aconteciam em casa, alguns problemas da escola, então ele usava o álcool ali como uma válvula de escape para essa realidade que ele tinha em todos os locais que ele tinha pessoas em volta dele. Outro comportamento muito estranho que Demer também tinha era o seguinte, gente. Toda vez que ele andava pelas ruas, ele encontrava algum animal morto, o que ele fazia com esse animal? Ele pegava esse animal e levava para casa. Lá no fundo da casa dele, ele fazia tecnicamente uma autópsia do animal. Ele secava o animal
E ele usava ali as técnicas que o pai dele ensinou para ele, né, em preservação de ossos e tudo mais com alvejante e alguns outros agentes químicos. E logo em seguida disso, ele enterrava esses animais ali no fundo da casa dele. Então, tecnicamente, Dahmer com 15 para 16 anos, ele tinha um cemitério de animais no fundo da sua casa. Muito bizarro isso. Então a vida de Dahmer começa a se agitar a partir do momento que, ali na sua adolescência, ele se descobriu homossexual. Foi uma coisa que ele escondeu da família dele, né, inicialmente. E ele teve um breve relacionamento ali com um garoto que era quase na mesma faixa etária que ele, só que foi aquele namoro de adolescentes mesmo, né, sem relação sexual nem nada disso. Era uma coisinha assim, mais simples. Porém, nessa época já o Dahmer ele começou a despertar na mente dele ali alguns desejos, umas fantasias mais peculiares, se eu posso dizer assim para vocês, né? Ele já tinha esse desejo de ter ali pessoas que fossem submissas a ele, né? Nessa parte da dominação sexual, foram desejos que foram brotando na mente de Dahmer já desde essa época. E o pior de tudo sobre essa informação é que esse desejo, né, de dominação, ele se entrelaçou com esse fanatismo que Dahmer tinha em dissecar animais. Então, desde já, vocês já começam a entender para qual caminho a gente está tomando, né? Bom, e com 16 anos, a mente de Dahmer ela já começou a ficar mais obscura, né? Que foi quando começou a aparecer o primeiro desejo dele de tomar posse sexualmente de um corpo ali que esteja no estado inconsciente. Né? Então a ideia inicial dele era praticar isso com um corredor que corria ali num campo próximo à sua casa, né? Que era um campo conhecido, né? Que o pessoal fazia corridas matinais e tudo mais, né? Exercícios. É um homem que já era muito mais velho e ele já tinha observado esse homem, achado ele atraente. E a ideia inicial do Dahmer era ficar escondido no mato com um taco de beisebol. E assim que esse homem passasse, ele atacaria esse homem, deixaria ele inconsciente e faria uso do corpo dele para fins sexuais. Porém, o que aconteceu? No dia que o Dahmer estava planejando isso, que ele já estava pronto para cometer esse ato, o homem, graças a Deus, não saiu de casa nesse dia para correr. Né? Então a gente tem o primeiro plano ali, não deu certo. E isso é contado por Dahmer em depoimento depois ali em um dos seus julgamentos. E ele conta que nessa ocasião foi a primeira vez que ele sentiu vontade de matar alguém. Bom, 1977 foi um ano marcante para Dahmer porque as suas notas na escola elas começaram a cair e foi o ano de separação dos seus pais, né, que já era uma confusão na cabeça do Dahmer, tanto na escola, e tudo piorou com o divórcio dos pais. 88 também foi marcante para ele porque mesmo com a turbulência das notas e tudo mais, ele conseguiu se formar no ensino médio, porém, todavia, entretanto, o seu pai saiu ali de sua casa, né, abandonou a família, e meses depois aconteceu que a sua mãe também o abandonou. Né? A mãe dele foi embora, né, com o irmão dele mais novo, o David, e acontece que Dahmer ficou em casa, sozinho, somente com uma geladeira que já estava praticamente quebrada. E ele estava sem comida, gente. Dahmer, ele foi abandonado, ele tinha apenas 18 anos. O seu pai, ele foi morar num hotel próximo ali à residência, né, onde a família residia. E a sua mãe, ela se mudou para Chippewa Falls, né, que ainda é um Wisconsin, mas ela é um pouco mais longe, né, de onde eles moravam, e ela foi junto com seu irmão mais novo, né, que é o David Dahmer. E o que acontece, gente? O primeiro assassinato de Jeffrey Dahmer, ele vai acontecer em 78, né, que é ali no ano em que os seus pais o abandonaram. Dahmer estava com 18 anos na época, e esse crime ele aconteceu no dia 18 de junho. O que acontece? Dahmer estava dirigindo por uma estrada, e aí ele viu a sua vítima, Steven Hicks, que também tinha 18 anos na época do assassinato. Hicks estava pedindo carona, né, porque ele ia ali para um show, e aí Dahmer parou e ofereceu a carona para Steven, fez o convite para eles irem para o bar para tomar um pouco de cerveja, e aí depois desse bar, Dahmer convenceu ele a ir até a sua casa. Hicks achou que o convite fosse inocente, topou, e ele foi até a casa de Dahmer com o seu futuro assassino. E vamos aos fatos. O primeiro crime de Dahmer, ele foi completamente bagunçado e foge um pouco da logística aí dos outros crimes que ele vai cometer no futuro, né? O primeiro crime de Dahmer aconteceu da seguinte maneira. Eles passaram algumas horas na casa de Dahmer ali tomando algumas cervejas e chegou um certo momento em que Hicks queria ir embora.
E aí ele se levantou, dizendo que ia embora. E assim que ele virou as costas para Demer, Demer aproveitou e pegou um peso de academia, um desses halteres de 5 quilos, e golpeou Steven. Steven foi golpeado 2 vezes na cabeça e já caiu inconsciente no chão. Nesse momento, Demer ele estrangula, né, o Steven até a morte. E aí, depois de cometer esse ato já brutal, como se já não bastasse, Demer ele retirou, né, as roupas aí do corpo do Steven e ele cometeu um ato ali de se masturbar em cima do corpo do Steven, né, do corpo morto já do jovem, né, da sua primeira vítima. E como se não bastasse, no dia seguinte ele vai pegar o corpo do Steven, vai levar até o porão e ele vai fazer com o Steven a mesma coisa que ele fazia com os animais na época da sua infância. Exatamente isso. Ele vai desmembrar o corpo de Steven, ele vai retirar a carne dos ossos, ele vai conservar alguns ossos ali com o alvejante, né? E o que acontece? Ele vai guardar o crânio como um troféu. Exatamente. É chocante? É, gente, mas é a realidade, tá? São coisas que não puderam, obviamente, ser transmitidas na série que foi feita pro Demer, mas essa é a realidade. É esse tipo de ser humano, se é que a gente pode chamar assim, que a sociedade começou a romantizar depois de uma série. Os restos mortais de Steven, o Demer se desfez no quintal do fundo da sua casa, e aí algumas semanas depois ele destruiu os ossos ali do corpo de Steven com uma marreta. E depois disso a vida do Demer ela começou a ser mais conturbada do que o comum, né? Porque um mês e algumas semanas depois, a pedido do seu pai, ele ingressou em uma faculdade. Porém, essa faculdade ela não vai dar muito certo, né, gente? As notas de Demer elas não são tão boas. Demer não é uma pessoa considerada estudiosa, né, na sua época ali de adolescência barra fase adulta. E sem contar que nas costas de Demer também já havia o vício no álcool, né? Então o período da faculdade ela não vai durar ali mais do que 3 meses. E em 1979, também a pedido do seu pai, Demer acaba se alistando no exército. Também foi um outro período muito turbulento na vida de Demer, onde dentro do exército, no início, ele era considerado um soldado comum, fazendo as suas atividades rotineiras comuns, sem nenhum destaque, mas também sem nenhuma punição, sem nenhum tipo de problema com os soldados de patente. Porém, um tempo depois, Demer ele é acusado por 2 soldados de abuso sexual. Um desses militares ele afirma, né, que Demer o drogou e dentro de um carro blindado que era de uso de transporte pessoal dentro do exército, Demer cometeu ali os atos, né, contra esse militar. E aí, se vocês forem reparar, gente, os modus operantes de Demer eles vão se somando de acordo com os crimes que ele vai cometendo, né? Porque da sua primeira vítima, o Demer golpeou essa pessoa que estava completamente consciente, e aí as suas outras vítimas, uma delas afirma ali que tinha sido drogada por ele, né? Que são 2 militares dentro do exército. Então a gente já começa a ver que Demer ele vai desenhando o seu modo operante de cometer os crimes contra as pessoas. A vida de Demer depois do exército também foi muito turbulenta, né? Porque ele foi dispensado do exército com direito a uma passagem para qualquer local do país que ele escolhesse. Nem a escolha de Demer foi Miami Beach. No exército ele afirma ter escolhido Miami Beach por não poder voltar para a casa do seu pai por vergonha, né? Porque essa dispensa do exército seria mais uma soma de decepção ali para o seu pai em relação à vida do filho. Só que aí a vida do Demi ela começou a apertar, o dinheiro começou a acabar, ele pediu ajuda para o seu pai e assim ele foi para casa do pai, né? Ele pediu ajuda, o pai acabou que ajudou ele a voltar para casa. E no início estava tudo certo, Demer ajudava em casa, procurava emprego, porém, todavia, ele ainda carregava, né, esse problema com o álcool, né, que foi o que aconteceu aí, que foi um dos motivos a primeira prisão de Jeffrey Dahmer. Ele foi preso aí por aparecer bêbado em público, né, que a gente sabe que lá nos Estados Unidos isso é crime. No início, seu pai ele buscou ajuda para Dahmer, mas foi muito sem sucesso. E uma das alternativas e meio que
A mais plausível ali na mente do pai de Jeffrey foi que ele mandasse o filho para morar com a avó, né? Porque o Dahmer ele tinha uma relação muito boa com a avó, uma relação muito respeitosa, e o pai do Jeffrey achou que seria uma boa escolha para ele, né? E que a presença da avó e o convívio com a avó tornaria mais fácil para que Jeffrey entrasse no eixo, né, social. E no início ele não estava errado, né? Dahmer foi morar com a sua avó e no início estava tudo certo. Ele começou a ir para a igreja acompanhando a sua avó, ele fazia as tarefas domésticas, ele continuou ali procurando emprego, porém assim como foi quando ele foi para casa do pai, ele ainda estava tendo problemas com álcool. Em 82 ele consegue um emprego, né? E aí ele, infelizmente, esse emprego não durou muito tempo, né? Ele durou apenas 10 meses, ele foi demitido. E depois dessa demissão, Dahmer passou 2 anos desempregado. E a única renda que ele tinha era o dinheiro que a sua avó lhe dava. A segunda prisão de Jeffrey Dahmer aconteceu em 7 de agosto, né? Ele foi preso. Por quê? Por atentado ao pudor. E o que ele fez nesse atentado ao pudor? No meio da rua, na presença de 25 mulheres e crianças, Dahmer mostrou suas partes íntimas para essas pessoas, no meio da rua. Então ele foi denunciado, foi preso e ele foi condenado a pagar uma multa, né? Até aí então foi tudo tranquilo. Janeiro de 85 começa o declínio de Jeffrey Dahmer, se é que a gente pode dizer assim. Em 85 ele começou a trabalhar numa fábrica de chocolates e nesse mesmo mês ele passou a frequentar saunas e bares gays. E aí foi um gatilho especial para que as suas fantasias voltassem. E por que foi um gatilho? Porque ele começou a ter encontros, né, com jovens, com rapazes ali. A partir desse momento ele começou a frequentar esses bares, nesses ambientes, e ele reclamava, né, que os seus parceiros eles se mexiam demais. E aí nessa época ele começou a ver os homens ali como um objeto ali pra ele. E geralmente esses encontros aconteciam ali em saunas. E nessa época também, gente, começou a despertar um desejo completamente macabro na mente de Jeffrey Dahmer. Que foram os desejos de se eu posso dizer essa palavra aqui, mas de fazer atos sexuais com corpos mortos, né? Vocês puderam me entender. Que ele viu no noticiário em relação a um enterro que estava acontecendo e ele sentiu vontade de desenterrar aquele homem que estava sendo enterrado e cometer atos, né, com esse corpo. Completamente bizarro. E porque ele tentou, tá, gente? Ele tentou e só não deu certo porque o chão de cova ele é muito duro, então o Dahmer não tinha força suficiente para desenterrar um cadáver. Então, justamente por isso, Dahmer fez uma tentativa, porém sem sucesso, de cometer um ato tão bizarro quanto esse. Em 86 vai acontecer mais uma prisão na vida de Jeffrey Dahmer. Ele foi preso por se masturbar na frente de um garoto de 12 anos, próximo ao rio. 12 anos, gente. Ele foi preso, aí ele foi condenado a 1 ano de liberdade condicional e também ele deveria passar por visitas psicológicas, né? Ele deveria passar por psicólogos. Dia 20 de novembro de 87 vai acontecer um outro crime. Dahmer vai fazer mais uma vítima. A vítima se chama Steven Tuomi, que é um rapaz de 25 anos que é natural de Michigan. Ele encontrou o Steven em um desses bares que ele frequentava e ele começou a tomar cerveja com o Steven, fez uma proposta, convenceu ele para ir para um apartamento que ele tinha alugado para ter encontros sexuais. Steven topou e, de acordo com o próprio Dahmer, ele não tinha intenção de cometer o crime contra a vida do Steven. Porém, o que acontece? Esse crime não é detalhado, gente, porque o próprio Jeffrey Dahmer afirma não se lembrar do ocorrido. Mas a história que temos contada por ele foi a seguinte. No dia seguinte, né, da noite ali que eles foram para esse hotel, para esse quarto de hotel, Dahmer ele acordou e ele se deparou com o corpo de Steven embaixo da cama. O corpo de Steven, gente, ele estava com o peito esmagado e o corpo dele estava lotado de contusões. Lotado de contusões. E aí o próprio Dahmer conta que ele percebeu que os pulsos dele estavam machucados, né? Isso significaria sinal de luta, né? De resistência ali da vítima. E Dahmer ele conta que ele não lembra o que tinha acontecido naquela noite. Porém,
ele se lembra muito bem do que ele fez com o corpo de Steven. A mesma coisa que ele fez com a primeira vítima, o Hicks, ele fez com Steven. Os mesmos modus operantes. E ele conta que esse processo levou apenas 2 horas. Porém, ele teve uma peculiaridade nesse crime que foi: alguns pedaços da carne do corpo do Steven, ele guardou em uma sacola e colocou dentro de um congelador para fazer o consumo dessa carne. Se você acha que esses crimes já estão bizarros, vocês não estão preparados para o que está vindo por aí. E aí, como a gente já tem aí depoimentos aí do próprio Jeffrey Dahmer em seus julgamentos, ele não nega o assassinato do Steven, porém ele alega não se lembrar de como aconteceu. Sem contar, gente, que esse crime específico tem mais uma peculiaridade muito assombrosa, que ele manteve a cabeça do Steven embrulhada em um lençol durante 2 semanas. E aí depois disso ele mergulhou essa cabeça em alvejante, ele manteve o crânio ali preservado, e o crânio para ele era como se fosse um troféu desse ato brutal que ele cometia com as pessoas. E sem contar que ele usava esse crânio, gente, como estímulo de masturbação. É muito bizarro. Eu tô com um risco muito grande de que o YouTube derrube esse vídeo por conta dessas palavras assombrosas, mas eu preciso que vocês entendam a gravidade que foi, a monstruosidade que foi a vida de Jeffrey Dahmer, e o porquê que eu acho tão errado romantizar uma pessoa que cometeu esses atos. James Dockstader foi uma das vítimas mais novas de Jeffrey Dahmer. Foi um adolescente de 14 anos. Esse adolescente, ele já era garoto de programa, né? E ele era um indígena nativo-americano. E Dahmer, ele fez uma proposta aí muito tendenciosa a esse garoto, ao James. Ele ofereceu $50 para que James fosse com ele até a sua casa para tirar fotos, né? Para uma sessão de fotos ali, sem roupa, né, sem outras pretensões, né? Isso ele colocou na cabeça do James, e o James topou. Ele foi ali com o Dahmer, né, até a sua casa. E lá o que acontece, né? O clima esquentou, o Dahmer começou a cometer, né, atos sexuais ali com o garoto. E durante os atos sexuais ele começou a seguir essa linha dos modus operantes que ele vai cometer com as outras vítimas. Ele drogou o garoto, e logo em seguida, assim que o garoto perdeu a consciência, ele estrangulou o jovem no porão da sua casa. E, pasmem, o corpo do James, ele ficou no porão durante quase uma semana. Logo em seguida, Jeffrey decide se livrar do corpo, e foram os mesmos modus operantes do que as outras vítimas. Né, eu não vou estar entrando nos detalhes de novo para não ficar repetitivo, mas vocês já entenderam o que aconteceu com o corpo desse rapaz. 24 de março de 88 foi mais uma vítima que Jeffrey Dahmer fez. Dessa vez, Richard Guerreiro. Richard era um bissexual de 22 anos de idade, e eles se conheceram ali do lado de fora de um dos bares ali que Dahmer frequentava. Dahmer fez a mesma proposta para Guerreiro, né? Ele ofereceu-lhe $50 para poder tirar algumas fotos e tudo mais. Guerreiro topou, né? Que naquela época $50 valia muito mais do que hoje, e foi praticamente assim uma proposta muito benéfica para Guerreiro. Bom, gente, não preciso falar para vocês que mesmo modo operante, né? Guerreiro foi drogado e ele foi estrangulado com uma tira de couro. Porém, o que vai mudando entre um caso e outro são as coisas que Dahmer vai fazendo com esses corpos durante um certo período depois do assassinato. No caso de Guerreiro, ele cometeu atos sexuais com o corpo de Guerreiro, né? Ele cometeu ali sexo oral com o corpo de Guerreiro já morto. E depois de 24 horas ali de ter cometido esse crime, ele fez com o corpo de Guerreiro o mesmo que ele fez com o corpo das outras vítimas. 23 de abril de 88. Dahmer, ele vai levar mais uma pessoa para sua casa, né? No caso ali, onde ele morava com a sua avó. Porém, o que acontece, gente? Assim que Dahmer drogou essa pessoa, a gente não tem relatos, né? Mais alguns dados ou informações sobre essa vítima, porque esse é um dos sobreviventes das mãos de Dahmer. Porque o que aconteceu? Dahmer, ele drogou essa pessoa, esse rapaz,
Isso no porão da sua casa, né? O porão da casa da sua avó. Ele drogou esse rapaz e logo em seguida a sua avó ouviu alguns barulhos, né, na casa. E ela saiu pela casa perguntando se era Dahmer que estava fazendo esse barulho. E a gente tem relatos de tanto de Dahmer, né, que ele conta que não só ele, mas como a vítima também ouviu a sua avó perguntando ali sobre os tais barulhos. E aí Dahmer ele tentou dar uma disfarçada na resposta pra ficar subentendido pra avó dele que ele estava sozinho. E aí logo em seguida ele ficou com pena daquele rapaz e assim que ele recobrou a consciência, ele levou o rapaz para um hospital e ele abandonou o rapaz e não se tocou mais nesse assunto naquele momento. Só que esses episódios de visitas de homens ali na sua casa, eles estavam ficando repetitivos. Não que todas as pessoas que fossem até o local seriam mais uma vítima de Dahmer, porém, Dahmer também tinha suas escapadas, seus encontros, onde ele não cometia esses crimes. Isso foi um acumulativo para a avó dele, né, que ali no mesmo ano de 88, ali em setembro, ela pede para Dahmer que se retire ali da casa dela, porque ela já estava cansada de tantos homens chegarem ali na casa dela, né, em um determinado horário, que já era considerado completamente tarde da noite, e ela não conhecia esses rapazes, cada dia era um rapaz diferente. Então, para que ela tivesse um pouquinho de paz, ela pediu para que Dahmer se retirasse da casa dela. Sem contar que o cheiro, né, que exalava do porão era muito forte, né? A avó achava que era somente bagunças de Dahmer, mas mal sabia ela que era um cheiro de corpos, né? Um cheiro de cadáveres. Com o pedido da sua avó, Jeffrey assim o fez, né? Ele saiu da casa dela, que foi onde ele encontrou um apartamento de um quarto só, uma coisinha pequena, né? Considerável, ali na rua norte de 25 Street. Somatórias de prisões, gente. Dia 26 de setembro, Jeffrey Dahmer foi preso mais uma vez. Só que dessa vez ele foi preso por drogar e molestar um jovem de 13 anos. Ele levou esse jovem para o apartamento dele, drogou esse rapaz, molestou, tirou fotos e tudo mais, porém foi uma das vítimas sobreviventes. Mas eu quero que vocês marquem esse rapaz, esse jovem de 13 anos, que foi uma vítima de um dos crimes de Dahmer, que levou ele a uma das prisões. Mas esse jovem, ah, a história da vida dele, digamos assim, da família, vai se entrelaçar com a vida de Dahmer mais uma vez, um pouco mais pra frente. Mas se lembrem desse rapaz de 13 anos que foi motivo de uma das prisões de Dahmer. Em janeiro de 89, ele foi condenado aí por agressão sexual em segundo grau e incitar a criança para fins imorais. Porém, a sentença, né, de agressão ela foi suspensa ali em maio. 2 meses após a sua condenação, Dahmer ele vai fazer mais uma vítima fatal. A vítima se chama Anthony Sears. Anthony era um rapaz de 24 anos, ele conheceu Dahmer ali no dia 25 de março de 89, em um dos bares que Dahmer sempre frequentou e sempre acabou selecionando as suas vítimas. Dahmer, em um dos seus julgamentos, ele conta que a intenção dele com o Anthony não era cometer o crime, né? Ele se aproximou de Anthony sem segundas intenções, sem intenções criminosas, né? Isso, palavras dele, né? A gente não sabe muito bem até porque Anthony foi sim uma das suas vítimas fatais e isso aconteceu na casa da sua avó. Sim. Dahmer estava morando lá? Não, mas ele levou Anthony para casa da sua avó e foi para o porão dela. Lá aconteceu os mesmos modus operantes, porém com detalhes diferentes, assim como todos os outros casos. Dahmer ele estava ali no seu momento íntimo com Anthony, ele praticou sexo oral em Anthony, e logo em seguida ele drogou Anthony e matou sufocado. Logo após esse assassinato, pasmem, depois de ter feito o mesmo que ele fez com os corpos de outras vítimas, Jeffrey ele tem a capacidade de guardar a cabeça e a genitália de Anthony, porque ele constata que Anthony é uma pessoa completamente atraente, então ele queria ter essas partes preservadas para ele. Bom, gente, em maio de 1990, Jeffrey ele se muda definitivamente ali para o apartamento Oxford, né, ali na 25 Street, ali em Milwaukee, que é o apartamento onde futuramente ele vai ser preso, né? E futuramente também ele vai cometer as maiores atrocidades que
os Estados Unidos já registrou, né, vindas de um serial killer. Uma semana depois da sua mudança, Dahmer vai fazer mais uma vítima. A vítima se chama Raymond Smith, que ele era um profissional do sexo também de 32 anos, né? Até então a vítima mais velha da lista de Jeffrey Dahmer. E o que acontece, gente? Os mesmos modus operantes, como vocês vão ver muito isso nessa história de Jeffrey Dahmer, foram os mesmos modus operantes com detalhes diferentes. Quais são os detalhes diferentes no caso de Raymond? Dahmer, ele cozinhou parte do corpo de Raymond e o restante ele dissolveu em ácido. Então assim, ele vai fazer isso com muitas pessoas, ele vai fazer os mesmos modus operantes e vai mudar os agravantes. 27 de maio nós temos mais uma vítima, porém na somatória de mais um sobrevivente das mãos de Jeffrey Dahmer. Ele vai levar essa vítima para o apartamento dele e acidentalmente Jeffrey ele vai tomar a bebida que estava batizada, né? Que era para derrubar a vítima. Só que aí ele vai tomar essa bebida por engano, ele vai ficar inconsciente e o que acontece? A gente tem uma reviravolta assim nesse dia em específico, porque esse rapaz ele levou um relógio do Dahmer e levou $300 do Dahmer, que era para pagar o aluguel do apartamento. Então, além de ser um sobrevivente, ele ainda cometeu um furto ainda para cima do Dahmer. Bom, em junho de 90, Dahmer vai fazer mais uma vítima. A vítima se chama Edward Smith, de 27 anos. Mesmos modus operantes e com agravantes diferentes. Ele drogou e estrangulou, né, a vítima, o Edward. Porém, o agravante foi o seguinte, gente. Ele tentou fazer uma conservação diferente do corpo do Edward. Ele tentou guardar o seu esqueleto ali no freezer, né, não entendo muito de química, mas era umas relações à umidade, a um acúmulo, uma absorção de água através dos ossos, mas aparentemente não deu muito certo. E aí o que acontece? Ele acidentalmente ele vai destruir o crânio do Edward. E como eu já disse aqui pra vocês, o crânio pro Jeffrey Dahmer, o crânio de suas vítimas, era considerado como que um troféu. E lá na frente, depois eu vou contar pra vocês, vocês vão entender o porquê que era um troféu pra ele, que era tão importante ali os crânios das vítimas. 3 meses depois, Jeffrey Dahmer vai fazer mais uma vítima. A vítima se chama Ernest Miller, que é um nativo americano de 22 anos de idade. E ele fez aquela proposta dos $50, assim como ele fez para algumas de outras vítimas passadas. E a proposta dos $50, no caso de Ernest, era para simplesmente passar a noite ali com o Dahmer. E aí o que vai acontecer? Dentro do apartamento de Dahmer, ele praticamente fez os mesmos modus operantes, com agravantes diferentes, porém o modo ali que ele cometeu o ato ali dos modus operantes dele foi um pouquinho diferente, porque ele drogou o Ernest, porém os sedativos eles não fizeram efeito por completo, né? E aí, Dahmer percebendo isso, ele tentou tirar, ele tirou a vida do Ernest de uma outra maneira. Ele fez ali o corte da carótida, né, de uma veia importantíssima do corpo humano. E como a gente sabe, são veias principais, né, que bombeiam muito sangue para o corpo. E Ernest perdeu a vida em poucos minutos. E aí o que acontece? Os agravantes começam a ser diferentes porque Dahmer, com uma câmera Polaroid, daquelas câmeras que imprimem as fotos, né, ali na hora, ele vai começar a cometer um outro crime que lá na frente vai ser o que derruba a casa de Dahmer, praticamente. Dahmer ele pegou o corpo, né, de Ernest e começou a tirar fotos sugestivas, né, com o corpo já sem vida do Ernest. Então ele guardou essas fotos e aí ele fez continuou cometendo os modus operantes iguais, que foi, né, ali o desmembramento do corpo e tudo mais. E aí ele fez agravantes diferentes, que foram os seguintes: ele pegou alguns órgãos do corpo de Ernest, guardou num saco plástico e guardou dentro do freezer para consumo próprio. 3 semanas depois, Jeffrey Dahmer vai fazer mais uma vítima. A vítima se chama David Thomas, de 22 anos. Eles se encontraram em um shopping e Dahmer, assim como os outros, ele convenceu o jovem a ir até seu apartamento. E nesse caso o que acontece? Dahmer mesmo conta que nesse caso em específico ele não achava David tão atraente, porém
ele ficou com medo, né, que David fosse embora do seu apartamento e o denunciasse por ele ter sido drogado, né? Então Dahmer ficou com medo dessa denúncia e aí ele praticou os mesmos atos que ele fez com as outras vítimas. Bom, em fevereiro de 91, Dahmer na rua ele vai conhecer mais uma de suas vítimas, o jovem Curtis Stronger, de 17 anos. Curtis ele foi levado para o seu apartamento com uma promessa ali de $50 mais uma vez, né? Dahmer ele sempre usou essa tática de oferecer dinheiro ali para os jovens, porque na época era uma tática infalível, né? Então Curtis entrou para sua lista ali de mais uma das vítimas de Jeffrey Dahmer com os mesmos modus operantes do que as outras que passaram pela mão de Dahmer. 2 meses depois, Jeffrey Dahmer vai conhecer mais uma de suas vítimas, Errol Lindsay. Lindsay tinha 19 anos e, diferente das suas outras vítimas, Lindsay era hétero. Porém, mesmo assim, ele foi atraído para o apartamento de Jeffrey Dahmer com uma certa resistência, mas ele acabou cedendo e foi atraído para o apartamento de Jeffrey. E chegando lá, as mesmas coisas aconteceram. Porém, agravantes diferentes. O que acontece, gente? Dahmer ele drogou Lindsay e aí ele começa a colocar em prática das suas fantasias completamente malucas, que foi contado para vocês ali no início do vídeo, que era, né, a sua obsessão por ter dominação com pessoas. E como é que ele vai fazer isso, gente? Dahmer ele vai abrir um buraco na cabeça de Lindsay e injetar ácido no cérebro da vítima. O intuito de Dahmer com esse ato, gente, era criar uma espécie de modo zumbi na sua vítima, né, para ele ter o controle total, né, da pessoa. Porém, esse experimento falhou, né, porque Lindsay acordou pouco tempo depois, estava consciente, perguntando sobre as horas. Dahmer, com um sentimento de fracasso, ele drogou Lindsay mais uma vez, e aí ele aplicou o que já não era mais falho, né, que era o procedimento, né, de estrangular e fazer as mesmas coisas que ele fez com as outras vítimas. 26 de março de 91, Jeffrey Dahmer vai fazer mais uma vítima. Ele conheceu ali, no dia 26, um jovem asiático. Esse jovem tinha 14 anos e eu vou me arriscar a pronunciar o nome desse jovem, né? Eu vou pegar uma colinha aqui. Se eu estiver falando errado, pelo amor de Deus, me perdoem. O nome do jovem é Korenak Simphasomphony. Eu vou deixar escrito aqui na tela para vocês, mas eu vou chamar ele de Korenak só e tá tudo certo. Korenak tinha 14 anos. E lembra quando eu falei para vocês guardarem informação sobre um jovem de 13 anos lá atrás que Dahmer tinha sido preso por conta desse jovem? Pois é, por coincidência, esse jovem era irmão mais velho de Korenak. 2 pessoas da mesma família passaram pela mão de Jeffrey Dahmer, porém, todavia, entretanto, uma delas acabou se tornando uma vítima fatal. Dahmer, ainda com aquela insistência do seu projeto modo zumbi, ele levou o Korenak para o seu apartamento e chegou lá, ele praticou mais uma vez o que ele tinha feito com o jovem Lindsay. Só que o que acontece? Nesse dia que Korenak tinha sido levado por Dahmer, aconteceram muitas coisas. Em seu apartamento já tinha o corpo de outra vítima. Essa vítima era Toni Rufus. Toni tinha 31 anos e tinha sido assassinada por Dahmer 3 dias antes do fatídico dia do encontro de Korenak com Dahmer. Logo após esse ato aí, né, da tentativa do modo zumbi sobre a vida ali de Korenak, Korenak ficou inconsciente e Dahmer aproveitou esse momento para sair para beber um pouco. Sim, ele estava completamente tranquilo, saiu para beber algumas cervejas e, na volta, ele se deparou com Korenak já na rua. Korenak tinha acordado, saído do apartamento, ele encontrou com 3 mulheres, né, 3 mulheres desconhecidas. Porém, esse processo que Dahmer fez com Korenak tinha causado algo diferente no cérebro dele. Dahmer se deparou com Korenak conversando com essas 3 mulheres. Korenak estava conversando, tentando se comunicar com elas através da sua língua nativa, porém essas mulheres não tinham conhecimento sobre essa língua,
Só que elas estavam vendo que Korenak tinha algo estranho com ele, porque ele estava com a cabeça sangrando, ele parecia visivelmente ali desorientado e estava com um sangramento, né, das suas partes íntimas. Demer, assim que chega próximo a Korenak, ele tenta levá-lo de volta, as mulheres acabam impedindo ele e dizem a ele que esse jovem tinha alguma coisa errada e a polícia já tinha sido acionada. Demer, ele tenta inventar uma história dizendo que Korenak era maior de idade, que Korenak era um de seus amigos e que tinha acabado tendo uma discussão com ele no seu apartamento e que precisava se acertar com ele e levar ele de volta para o apartamento. As mulheres não acreditam e impedem que Demer leve ele para casa até a chegada da polícia. Os policiais chegaram e tentaram conversar com Demer e Demer tenta passar a mesma história, dizendo que ele era já um parceiro, né, seu. E acaba que a polícia faz o seguinte: a polícia leva a Korenak acompanhado de Demer até o seu apartamento. Chegando lá, a polícia faz um trabalho que eu posso considerar vazio e irresponsável. Por quê? Demer, como já tinha tirado algumas fotos do Korenak, né, quando eles chegaram, né, no apartamento, ele estava bem, estava consciente, não tinha acontecido os atos ainda, os atos brutais ainda, né? Então tinha fotos ali, polaroids deles dois juntos e para a polícia aquilo foi uma prova de que estava tudo bem, de que eles eram parceiros, né? E que só estavam tendo um problema e estavam se resolvendo. A polícia ela não fez uma busca no apartamento, não fez maiores questionamentos a Demer, e assim eles simplesmente deixaram Korenak nas mãos de Demer e foram embora. E aí o que acontece? Demer ele vai injetar mais ácido no cérebro do Korenak. Porém, dessa vez, fatal. E aí Demer, nesse dia, ele tinha pedido para o seu chefe, né, ali da sua fábrica, da fábrica de chocolates onde ele trabalhava, ele pediu folga, né, para resolver alguns problemas. Só que a gente sabe que não tinham problemas a se resolver. Demer tirou esse dia para se dedicar aos corpos que já estavam em sua casa, que eram os corpos de Korenak e o corpo de Tony. Né? Então ele fez ali os mesmos modos operantes com essas duas vítimas, e se livrando do corpo desses dois, né, da mesma maneira que ele fez com as outras vítimas dele. 30 de junho do mesmo ano, Demer vai conhecer outra vítima. A vítima se chama Matt Turner, tem 20 anos e eles vão se conhecer ali em Chicago. E Demer era tão minucioso que ele conheceu Matt e ele conseguiu convencer Matt a fazer essa viagem, né, em troca de tirar ali umas fotos, em troca de dinheiro. Então, Matt fez essa viagem com o Demer de Chicago até Wisconsin. Porém, chegando lá, Matt teve o mesmo fim trágico que as outras vítimas, né, com os mesmos modos operantes. Só que o que acontece? Matt nunca foi reportado como desaparecido por nenhum familiar, nenhum amigo, nem seus pais. Ninguém nunca registrou, né, o desaparecimento desse rapaz. Uma semana depois, mais uma vítima passaria pelas mãos de Jeffrey Demer. Dessa vez, Jeremy Weinberg, um jovem de 23 anos. Bom, com Jeremy, Demer tentou a mesma experiência, né, do modo zumbi, que a gente vai chamar assim. Só que dessa vez ele não usou ácido, ele usou uma água fervendo. E o que acontece? Os efeitos colaterais para esse processo foi que Jeremy ele ficou em estado de coma. Ele entrou em estado de inconsciência assim que essa água fervendo foi aplicada em seu cérebro. E 2 dias depois ele acabou perdendo a vida. E o seu corpo teve o mesmo destino do que os outros. 15 de julho, mais uma vítima de Jeffrey Demer. Oliver Lace. Bom, com Oliver, Demer teve uma certa dificuldade para cometer os atos, porque Oliver ficou meio receoso, não quis fazer nenhum ato sexual com Demer, ficou meio relutante, porém Demer conseguiu. Ele tirou a vida de Oliver e logo em seguida ele fez sexo oral com seu corpo e depois o corpo teve o mesmo destino do que os outros cadáveres. Bom, 4 dias depois, Jeffrey Demer foi demitido da fábrica de chocolates onde trabalhava e nesse meio tempo ele conheceu mais uma de suas vítimas. Bom, a vítima se chamava Joseph Bradhoft, de 25 anos. Joseph foi morto por Jeffrey Demer e o corpo dele foi deixado ali em cima da cama do apartamento, coberto por um lençol durante 2 dias.
Após esses 2 dias, Demer ele descobriu o corpo, né? Ele tirou o lençol ali do corpo e viu que o crânio já estava com. O corpo em si já estava num avançado estado de decomposição e o crânio de Joseph já estava até com larvas. Após isso, ele fez o mesmo processo que ele fez com as outras vítimas, né? Se livrando ali do corpo de Joseph. Bom, e na ficha criminal do Demer, Joseph foi a sua última vítima fatal. Porém, não foi a sua última vítima. Dia 22 de julho de 91, a gente vai ter uma vítima conhecida, né? Que foi a vítima aí que levou à prisão de Jeffrey Dahmer. Bom, dia 22 de julho de 91, Jeffrey Dahmer ele se aproximou ali de alguns rapazes e ofereceu $100 aí para algum deles, para que algum deles topasse e fosse para o seu apartamento tirar ali algumas fotos com ele, né? Assim como ele fez com as outras vítimas. Bom, o rapaz que topou foi Tracy Edwards, de 32 anos. Bom, as coisas começaram a dar errado para Jeffrey Dahmer porque Tracy era uma pessoa um pouco mais esperta e experiente do que as suas outras vítimas. Assim que ele chega no apartamento de Jeffrey Dahmer, Tracy ele começa a reparar muitas coisas erradas dentro desse apartamento. O mau cheiro, que era completamente excessivo, o apartamento estava completamente bagunçado, com coisas no chão, caixas de alvejantes espalhadas pelo apartamento. Tinha muita coisa fora do local e muita coisa suspeita aos olhos de qualquer pessoa, né? O apartamento fedia completamente, o que levantou várias suspeitas ali na mente do Tracy. Em um momento da noite, eles estavam sentados ali num sofá e o Dahmer ele tem um pensamento, uma espécie de jogada que no início deu certo, mas depois a gente vai, no decorrer do acontecido nesse dia, a gente vai entender que não deu tão certo assim. Uh, Dahmer ele tenta distrair Tracy, né, fazendo com que Tracy olhasse para um aquário que estava ali na sua casa. E assim que Tracy ele olha para o lado, Dahmer ele aparece com uma algema e aplica essa algema em um dos pulsos de Tracy. Tracy se assusta, Dahmer tenta algemar o outro pulso dele, mas não consegue. Porém, Dahmer já está com uma faca na mão. E ali ele segura com a outra mão a algema, Tracy se assusta, porém Dahmer ele afirma que esse é só um processo, é só um fetiche, que as fotos vão acontecer, mas aí ele leva Tracy pro quarto. Chegando no quarto, esse quarto tem uma espécie de barril azul que o cheiro forte vinha daquele barril, foi uma coisa que levantou e chamou muita atenção do Tracy. Mas Tracy era esperto, né? Porque aquele local ali onde eles estavam, onde o Dahmer residia, era um local onde a criminalidade era um pouco alta. Tracy já era um visitante assíduo daquele local, então ele meio que convivia ali com em torno, né, dessa criminalidade, o que criou na mente de Tracy uma certa esperteza em relação a essas coisas. Tracy ele foi muito esperto, colaborando com Dahmer, para ele tentar passar essa imagem de confiança para Dahmer. Nesse processo, né, de sedução e tudo mais, ele mesmo desabotou a sua camiseta, dizendo que ia colaborar com Dahmer, porém era para Dahmer largar a faca, que estava tudo bem, que não ia acontecer nada e que ele não ia tentar fugir. E aí Dahmer ele se sente ali num estágio inicial de local de segurança, ele se sente confortável. Essas fotos acontecem e aí Tracy ele decide pedir para Dahmer para que eles voltassem para a sala, que era onde tinha, né, ar condicionado, o apartamento estava quente e ele queria ficar ali mais próximo, né, da porta de saída, na verdade, né? Dentro da mente dele ele já estava com um plano de fuga, porém ele não sabia se ele tentaria fugir pela janela ou se ele tentaria distrair Dahmer e fugir pela porta, né, o mais rápido que ele conseguisse. E o que acontece? Relatos de Jeffrey Dahmer. Na televisão estava passando o filme O Exorcista 3, que ali foi provado, né, que Dahmer ele tinha colocado esse filme através de uma fita. Dahmer tinha comportamentos estranhos de acordo com Tracy, né, porque a gente tem os relatos aí gravados dos depoimentos
né, tanto de Tracy, que foi um dos sobreviventes, né, das mãos de Jeffrey Dahmer, quanto de familiares das vítimas fatais de Dahmer. Então, no depoimento, lá no julgamento, Tracy conta que Dahmer tinha comportamentos um pouco estranhos. Sentados no sofá, ele falava, desferia algumas palavras que meio que não ficaram do entendimento ali do Tracy. Ele não conseguia entender muito bem o que o Dahmer estava falando. Às vezes eram frases desconexas, às vezes ele colocava a cabeça no peito do Tracy para ouvir o coração dele batendo, e ele alegava que ele iria comer o coração do Tracy. Então, em alguns momentos, ele parecia ser amigável, ele parecia ser uma pessoa que simplesmente queria conversar, e em outros momentos ele voltava a ser agressivo, né? Mas a gente sabe que de amigável o Dahmer ele não tem nada, né? Até porque ele já tinha somado mais de 17 vítimas fatais na sua ficha, e foram todas elas com um modo operante completamente bizarro e brutal. Porém, quem não sabia disso era o Tracy. E aí Tracy ele começa a colocar em prática, né, o seu plano de fuga. Ele pediu uma vez para ir ao banheiro e ele consegue a saída ao banheiro, volta, ele continua colaborando com Jeffrey. Na segunda vez ele pede mais uma vez para ir para o banheiro, só que na segunda vez ele percebe que Dahmer está um pouco distraído e não está mais segurando a algema, né, com a sua mão. E aí o que que acontece? Tracy ele decide dar um golpe em Dahmer, ele desferiu um soco, né, no rosto de Dahmer. Dahmer de imediato ele caiu, né, ao chão, e Tracy ele corre para a porta o mais rápido que ele conseguiu. Ele conseguiu escapar do apartamento de Dahmer, foi para a rua, ele estava ali, né, sem as suas roupas, né. Ele se deparou com dois policiais na rua, policiais esses, Robert Ralph e Rolf Miller, que ele encontrou ali na esquina mesmo do apartamento onde ele acabou tendo esse horrível destino de encontrar com o Dahmer. Tracy ele contou para os policiais, né, o que tinha acontecido, e de relutância os policiais ficaram meio desconfiados por ali ser já um local muito suspeito, né? Um local com a criminalidade um pouco alta. Porém, Tracy tinha ali com ele no seu pulso ainda a algema. E ele disse que a chave estava com Dahmer e que Dahmer era um cara perigoso, que tinha ameaçado de matá-lo. Então a polícia decide acompanhar Tracy, né, até o apartamento de Dahmer. Ele tinha perguntado para Tracy se ele toparia voltar lá no apartamento. Ele disse que sim. Tracy era um rapaz alto, forte. Isso foi um dos fatores que colaborou aí com a fuga do Tracy do apartamento de Dahmer. Os policiais chegaram no apartamento de Dahmer e encontraram com um Dahmer completamente frio e que estava agindo como se nada tivesse acontecendo. Eles entraram e perguntaram em relação já direta à chave, né, da algema do que estava no pulso ali de Tracy. E Dahmer disse que a algema estava no quarto, jogada no chão, e que ele ia buscar. E o policial, de pronto imediato, disse que ele não ia se mexer dali, e que quem ia procurar essa chave seria ele. Então o policial, né, ele esperto, entrou, né, no quarto de Dahmer, e ele encontrou em uma das gavetas, essa chave estava no chão, tá? E ele encontrou em uma dessas racks de apartamento, ele encontrou uma das gavetas abertas. Dentro dessa gaveta tinha algumas fotos. Fotos essas, as fotos Polaroid que Dahmer tinha tirado com os corpos. Então esse policial ele sai gritando do quarto para que Dahmer fosse algemado de imediato e que Dahmer estava preso em flagrante. E aí o que acontece? Esses policiais eles começam a fazer uma vasta busca pela casa, né? Um dos policiais faz a busca, enquanto o outro ele tá ali vigiando o Dahmer algemado ao chão. Enquanto o policial faz essa busca, Dahmer ele solta uma frase que é completamente forte. Ele diz ao policial que, pelas coisas que ele já tinha feito, ele deveria estar morto. Então os policiais eles fazem as buscas e encontram aquelas atrocidades no apartamento de Dahmer. Eles encontram os crânios, eles encontram as carnes humanas congeladas, eles encontram mais fotos, eles encontram tudo que Dahmer usava
para cometer os seus crimes brutais. O Dahmer ele foi interrogado ali no decorrer de 2 semanas, onde ele assume todos os crimes, ele não nega nenhum dos crimes, né? O único foi do jovem Tuomi, né, que ele diz que ele não se lembra, mas ele alega, né, ele diz ali, ele confessa o que ele fez com o corpo do jovem, né, mas ele não nega nenhum dos crimes, ele alega a culpa, né, ele assume a culpa em todos eles. Você lembra quando eu falei pra vocês em relação aos crânios, o porquê que os crânios eram algo tão valioso para Jeffrey Dahmer? Ele conta a gente nesses interrogatórios que a intenção dele era construir um altar com os crânios das vítimas. Exatamente. Bom, então em 25 de julho de 91, Dahmer foi oficialmente indiciado por 4 acusações. Essas 4 acusações foram acusações de assassinato em primeiro grau. E no dia 22 de agosto foram acrescentadas ali mais 11 acusações de homicídio ocorridos em Wisconsin. Bom, e no dia 14 de setembro foi encontrado ali os restos mortais da primeira vítima de Jeffrey Dahmer. Foi encontrado ali, né, em Ohio, lá no quintal da sua casa, né, enterrado, que foi encontrado um dente, né, um molar, e uma vértebra, né? Através do raio-x foi constatado que era, assim, restos mortais ali do Stephen Hicks, que foi a primeira vítima de Jeffrey Dahmer. No julgamento de Jeffrey Dahmer, ele não foi acusado ali da tentativa, né, contra a vida do Tracy, que foi o sobrevivente que levou ele até a prisão, e também não foi acusado da morte de Tuomi, né? A alegação do juiz que cuidava do caso era que, no caso de Tracy, não tinham provas que corroboravam com a acusação de tentativa de homicídio, né? E no caso de Tuomi, eles não têm provas suficientes que alegam que Dahmer tinha a intenção de tirar a vida de Tuomi. E que as outras 17 acusações, as outras 16 acusações no caso, seriam de crimes que o próprio Dahmer confessou ter a intenção de matar e acabou tirando a vida dessas pessoas. Bom, no dia 13 de junho de 92, Dahmer ele assumiu culpa, né, dessas 15 acusações, porém, gente, como todo condenado tenta fazer, ele alegou insanidade. Mas calma lá que a gente vai ter muita reviravolta nesse caso. Reviravolta sim, né? A gente vai ter muita bagunça nesses julgamentos aí do Dahmer. Porém, a gente tem as condenações, né? Que são os desfechos de Dahmer, com um final um pouco trágico, digamos assim. Bom, o julgamento começou em Milwaukee, lá no dia 30 de janeiro de 92. Foi um julgamento completamente midiático, né? Porque se tratava de um serial killer, né? Que até então, naquela época, eram crimes que chocavam, né, o estado, o país, porque não se tinham registrados tantos serial killers assim, né? Como a gente tem, no caso, nos dias atuais. Mas foi um caso completamente midiático, teve atenção do país todo e teve algumas mídias de outros países. Então, assim, Dahmer estava sob os holofotes, mesmo com todas as tentativas, todas, da defesa, de alguns psicólogos contratados, de alguns psiquiatras contratados pela defesa. Em 15 de fevereiro de 92, a corte declarou que Dahmer era legalmente são e como, né, a pena de morte tinha sido abolida de Wisconsin desde 1853, restou-se para Dahmer a pena de prisão perpétua. No caso, Dahmer recebeu, né, nesse primeiro julgamento, 15 condenações de prisões perpétuas pelos seus crimes, sendo elas uma condenação perpétua para cada crime, né? Isso foi o primeiro julgamento. Bom, e 3 meses depois ele foi extraditado. Para onde? Lá para Ohio. Bom, em Ohio ele teve mais um outro julgamento, gente, que foi para ele responder pelo seu primeiro crime, né? Porque como eram jurisdições de locais diferentes, ele não poderia responder por esse crime sendo julgado em Wisconsin, né? Era outra delegação. Então ele foi extraditado para Ohio. 3 meses depois, lá ele teve o seu julgamento e foi condenado a mais uma prisão perpétua. Então, Dahmer já somava ali 16 prisões perpétuas na sua ficha. Como toda qualquer prisão, toda qualquer penitenciária, eles têm as suas regras.
Pessoas com esse tipo de condenação, com essa ficha criminal, não são muito bem recebidas dentro da cadeia, né? Não são muito bem recebidas na prisão. Isso acontece não só aqui no Brasil, como em outras prisões de outros locais do mundo. E não foi diferente com Jeffrey Dahmer. Ele não foi muito bem recebido pelos seus colegas de cela. De início, ele já tinha ele teve que ficar ali um bom tempo na solitária para que, né, a sua vida fosse preservada e que não acontecesse represálias ali de presos que estavam ali junto com ele que não aceitavam o que Dahmer tinha feito em liberdade. Porém, o fim de Dahmer ele vai acontecer, gente, ali em 94. O que acontece? Dahmer dentro da prisão, ele tinha, como todos os presos têm, eles têm as suas funções para exercer dentro da prisão. Então são trabalhos que são feitos dentro da prisão, como limpeza de celas, limpezas de banheiros e dentre outras funções. No caso de Dahmer, ele tinha sido delegado a limpezas do banheiro da academia da penitenciária. E o que acontece? Dahmer já tinha passado, né, um ano antes, por um ataque por um de seus colegas de cela, digamos assim, que tentou, né, tirar a vida de Dahmer aí, tentando esfaqueá-lo. Porém, essa tentativa não deu certo, mas houve uma segunda tentativa e essa tentativa foi fatal para Dahmer. Dia 28 de novembro de 94, Dahmer deixou sua cela com outros dois colegas para fazer, né, o seu trabalho rotineiro. Chegando lá, o presidiário chamado Scarver chegou no local, pediu para que os outros dois presos deixassem o local ali, deixassem Dahmer e ele a sós para conversar. Porém, a gente sabe como é que aconteceu essa conversa, né? Bom, Dahmer ele foi assassinado, ele foi espancado até a morte e o Scarver ele usou uma barra de ferro, né, da academia que tinha 51 centímetros. E além disso, o médico, né, que fez a autópsia do corpo de Dahmer, ele afirmou que a cabeça de Dahmer tinha ali contusões e que essas contusões eram compatíveis com batidas na parede. Então ele alega ali que a cabeça de Dahmer foi batida contra a parede várias vezes. Bom, Dahmer já tinha deixado em testamento que o desejo dele, caso ele falecesse, que o seu corpo fosse cremado. E assim foi feito, né? O corpo de Dahmer foi cremado. Dahmer até hoje é considerado um dos serial killers mais perigosos, né, da época e mais conhecidos dos Estados Unidos. E aí, como eu disse para vocês, ele ficou muito conhecido na época, o caso foi muito midiático, o julgamento foi muito coberto pela mídia. E, recentemente, como eu disse, Dahmer voltou aos holofotes com uma série da Netflix que retratou a sua vida, né? Retratou alguns momentos da sua infância e adolescência, alguns momentos de seus crimes, alguns detalhes dos seus crimes. Principalmente eles focaram muito no detalhe da tentativa do crime contra a vida do Tracer, né, que foi o último sobrevivente, né, das mãos do Dahmer. Porém, como eu disse a vocês, fora da Netflix, pelas mãos da sociedade, Dahmer foi muito romantizado, né? E a gente tem essa romantização baseada no que foi mostrado na série, tá? A real história foi essa que eu contei pra vocês. Dahmer foi uma pessoa completamente fria, calculista, monstruosa, brutal, que tirou a vida de 17 pessoas. Foi preso em vários momentos da vida dele por crimes sexuais, né, por atentado ao pudor e agressões sexuais, e muitas delas envolvendo crianças de 13 anos de idade. Então, essa romantização que a gente teve na sociedade em prol de Jeffrey Dahmer é completamente preocupante e faz a gente repensar para qual lado que o jovem atual está trilhando caminhos em relação a coisas que são mostradas na internet, né? E bom, se você está vendo esse pronunciamento aqui, esse é o terceiro encerramento que eu estou fazendo desse vídeo, por quê? Porque esse vídeo está sendo pensado em ser dividido em duas partes, né? Porque até então, sem edição alguma, esse vídeo já deu 1 hora e 50 minutos de duração.
E dependendo da quantidade e dependendo do tamanho que ficar esse vídeo depois de ser editado, e se você estiver vendo esse pronunciamento, é porque eu não decidi dividir em duas partes para não ficar também uma coisa meio cortada, meio sem nexo uma coisa com a outra. Então eu decidi postar o vídeo um pouco mais longo, mas que ficasse bem claro para vocês quem foi Jeffrey Dahmer, né? Assim, na íntegra, né? Com todos os detalhes da vida de Jeffrey Dahmer. Então, se você está vendo esse pronunciamento, esse vídeo está sendo completo de uma vez só. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Que vai ter muitos casos que vão vir por aí. Se você quiser ver um caso específico, pode comentar aqui no vídeo. Deixa aí seu nome, o caso que você queira ver, que eu vou procurar o caso, vou procurar as fontes, procurar as informações e fazer um roteiro e gravar e entregar para vocês aqui o vídeo completinho, tá bom? Então, muito obrigado a vocês que estão vindo por outros vídeos recomendados ou próprios vídeos aqui do canal. Sejam todos bem-vindos. O crescimento do canal está sendo muito significativo para mim. Eu tenho outros canais, eu tenho redes sociais que estão aqui na descrição. E eu espero muito, eu conto muito com o apoio de vocês para essa tentativa de carreira e que dê muito certo e que eu possa trazer casos muito interessantes para vocês e que vocês continuem acompanhando o meu conteúdo. Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu sou o Nakamura e muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal O Crime. Então, até a próxima.